Meus amados, nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo hoje. Nós vamos falar sobre essa data que é comemorada em praticamente 92% do planeta Terra. Todas as nações, praticamente, na data de hoje, estão lembrando do que nós chamamos de Natal, esse nascimento bendito, que em alguns países eles vão falar que é um bendito nascimento, e outros eles vão dar vários nomes diferentes, mas sempre lembrando dessa data de 25 de dezembro como sendo o marco do nascimento do nosso Deus como Filho aqui, Jesus Cristo. É bem verdade que alguns países nós temos que continuar orando por eles, porque são países onde é proibido comemorar o Natal. Da mesma forma que é proibido você praticar uma outra religião, né, a não ser aquela religião permitida por aquele país. Mas, na grande maioria do planeta, se lembra hoje do nascimento de Cristo, ou se deveria lembrar, né? É uma data extremamente explorada pelo comércio, a gente sabe disso, né? Todos nós somos vítimas disso. É até divertido, mas, de fato, nós somos vítimas, né? Hoje nós, lá na nossa família, nós brincamos de amigo secreto. Vocês brincaram? Meus pêsames. Amigo secreto é assim, sabe como é que é amigo secreto, né? Você dá um presente muito bom e recebe um melhor ainda, não é? É assim que funciona, né? E dependendo do teu convívio, você tem amigo secreto na família, no trabalho, na escola, assim, e tem aquele monte de amigos. Você fala, meu Deus, como é que eu vou arrumar dinheiro para comprar tudo isso de brinquedo, de presente? Né? No meu caso, brinquedo, né? Tem as crianças. Então, é uma data muito explorada pelo comércio. E muitas vezes a gente desvia o foco do Natal quando a gente pensa nessas coisas paralelas, né, que são colocadas ali para transformar o Natal em algo mais atrativo e menos religioso, né? Então, muitas pessoas ficam lembrando dos presentes, dos enfeites, das luzes, mas nós precisamos lembrar que Natal é o nascimento de Cristo. O Natal, a data do Natal, ela foi criada para lembrar do nascimento de Cristo. É óbvio, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui muito importante. 99,9% de certeza de que Jesus não nasceu em dezembro. Não tem como, essa data naquela região ali de Belém é inverno agora. Não seria possível. Quando o recenseamento, deixa eu contar a historinha para vocês. O que aconteceu ali? César Augusto, ele queria contar quantas pessoas ele dominava, quantas pessoas ele governava. Então, ele baixou um decreto de que todas as pessoas deveriam se alistar no seu local de origem. Aquilo criou naquela região um tumulto, porque aqueles que viviam numa determinada cidade tiveram que viajar para uma outra cidade para poder se cadastrar lá. E o mesmo aconteceu. Quem estava nessa cidade teve que ir para uma outra cidade para poder se alistar ou se cadastrar, ou enfim, mostrar-se presente ali naquela outra cidade. E Maria estava grávida de Jesus. E José foi obrigado a fazer o que todo mundo estava fazendo. E essa é a principal prova de que não foi no período de inverno, porque seria desumano colocar aquela população para atravessar distâncias, às vezes, muito grandes no período de inverno. E José foi até a sua terra natal, ali, Belém. E quando José chegou até Belém, ele começou a procurar um local de hospedagem. Então, começou a bater nas hospedagens, né, nas pensões. Não tinha hotel, não tinha flat, tá, gente? All inclusive, então, sem chance. Então, ele foi batendo ali nos locais de hospedagem e ele não encontrou lugar. E por que ele não encontrou lugar? Porque estava todo mundo viajando para se alistar, para se cadastrar. Ok? Então, a cidade estava lotada de visitantes. Então, quando Jesus
acaba sendo direcionada, a família de José acaba sendo direcionada para ficar ali na estrebaria, ali onde comem os animais, não é porque José não tinha dinheiro para pagar. É porque ele não achou um lugar. Isso é muito interessante. A gente canta algumas coisas e ouve algumas coisas que nos conduz a erro, né? Tem uma das músicas natalinas mais conhecidas que diz assim, né? Pobrezinho nasceu em Belém, né? Gente, não é bem assim. José era carpinteiro, ele tinha uma profissão entre as melhores profissões da época. E o texto é muito claro em dizer que ele não alugou um quarto porque não tinha. Não tinha quarto para alugar, não tinha um local para ele se hospedar. Então foi oferecido para eles, dada a situação de Maria, ali o local onde dormiam os animais. E Jesus nasce ali naquelas condições. Uma coisa que pouca gente pensa, quase não te reconheci, Tavinho. Oh, meu Deus, parênteses aqui. Deus abençoe a sua vida, ficou mais jovem, 10 anos. Hã? Jesus nasceu ali na estrebaria, por quê? Porque não tinha outro lugar, mas uma coisa que pouca gente pensa é as situações em que, tira o cabo de uma vez, as situações que envolviam aquilo ali. Porque você que é mulher, você imagina o que é você ter um parto normal num local onde comem os animais? Alguém já parou para pensar isso? Acredito que não, né? É uma situação bem difícil mesmo, bem complicada. Mas fato é que Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus, ele foi o cumprimento da promessa de Deus do resgate da humanidade. Porque quando o homem pecou, o homem ficou separado de Deus. O homem se separou de Deus ali por conta do pecado. Mas houve uma promessa de que Deus mandaria alguém, mandaria um libertador, alguém que acabaria com o problema do pecado, que é justamente Jesus Cristo. E quando Jesus nasce, ele cumpre essa promessa de Deus ali. Mas eu queria pensar com vocês nessa noite, quem é esse Jesus do Natal? Quem é esse Jesus Cristo do Natal? Quem é esse menino que nós celebramos tanto a vinda dele e por que a vinda dele é tão importante para nós? Gente, deixa o besouro aí, senão não vai ter jeito, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Daqui a pouco o Peterson acha esse bichinho aí e mata ele lá. Pronto, ó, não vai embora. E diz a palavra do Senhor assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu queria ler novamente, eu queria que vocês lessem comigo. Está aqui? Ok? Vamos ler juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado que o Senhor tem falado ao nosso coração. E essa palavra, Senhor, que ela seja viva, seja eficaz, que ela encontre guarida dentro de nós, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o mundo celebra o Natal. E nós sabemos que essa celebração não é porque um menino nasceu, mas é porque o Messias nasceu. Jesus recebeu um nome que era um nome parecido com tantos outros judeus. Mas Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus é chamado Cristo porque ele é o Messias. Ele é o prometido de Deus. Aquele que é o alfa, o ômega, o começo, o fim. Aquele que é o salvador do mundo.
Então, quando nasce aquele menino, e aquele menino é o Filho de Deus, nasceu a solução para o problema da humanidade. Nasceu a solução para o problema do pecado. Nasceu a solução para o nosso afastamento de Deus. Então, por isso que o nascimento de Cristo ele é tão importante. Só que nós precisamos entender o que isso implica, quem é esse Jesus. Existem várias maneiras de você conhecer uma pessoa, e uma das maneiras de você conhecer alguém é observando o que ele faz. Observando as suas atitudes, observando as suas reações, observando aquilo que ele é, como ele se comporta, o que ele ensina. E a gente poderia falar sobre a vida de Jesus aqui, pensar sobre várias coisas que Jesus faz, que comprova para nós que ele é Deus conosco, ele veio para nos libertar. E é muito sábio quando nós analisamos as pessoas observando as atitudes. Uma das coisas que a gente sempre repete, e eu queria dizer isso aqui, às vezes a gente quer conhecer alguém, a gente fica muito preocupado com as coisas grandes, né? E não são as coisas grandes que revelam quem são as pessoas. O que revela verdadeiramente o que a pessoa é são aqueles atos impensados, aquelas coisas pequenininhas, aquelas reações espontâneas do dia a dia, e você começa a olhar e analisar se aquela pessoa é verdadeiramente uma pessoa de caráter ou não. E quando nós olhamos para esse menino que nasceu, cresceu como um judeu, como outro qualquer, ali cuidado por José, cuidado por Maria, e quando ele começa o seu ministério, a gente percebe, como percebeu aquela mulher ali do poço, aquela samaritana, quando ele olha para ele e fala assim: vejo que és um profeta, vejo que és enviado de Deus, porque só alguém vindo de Deus pode falar como o Senhor fala. Então, esse menino que nasceu, ele é a revelação de Deus para nós, a solução de Deus para nós. Então, nós olhamos para ele e começamos a analisar o que significa esse Jesus para nós hoje. O irmão Eliel, aqui no começo do culto, ele falou sobre uma linha de pregação sobre Jesus, quando nós usamos a figura do nascimento de Jesus e aplicamos isso dizendo: olha, Jesus ele tem que nascer no teu coração, e se ele nascer no teu coração, você vai frutificar coisas boas de relacionamento com o próximo. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. Mas tem uma coisa na essência de Cristo que a gente precisa analisar, e está contido aqui nesse versículo. E a primeira dela é que ele é o nosso Salvador. Ele é a palavra, ele é o prometido, ele nos trouxe salvação. E essa salvação, ela consiste no cumprimento da promessa de Deus de que ele viria até nós e habitaria entre nós. É meio difícil a gente pensar esse negócio de que Cristo se fez carne, né? Tem até uma coisa, uma expressão teológica até esquisita, que é a união hipostática de Jesus Cristo, que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Para a nossa matemática, isso não dá certo, né? Como é que duas coisas podem ser 100%? A gente não entende isso direito. Mas Cristo ele se fez carne, ele habitou entre nós. E esse habitar entre nós, ele já mostra quem é Jesus. Já mostra o quão ele é importante e quanto ele é fundamental para a nossa salvação e para a história da humanidade. Eu poderia dar muitos exemplos aqui da história de Jesus, mas eu quero lembrar só de um. Lá em João capítulo 5, nós temos a história de um tanque chamado Tanque de Betesda. Tanque de Betesda. A história famosa que aconteceu nesse cenário do Tanque de Betesda foi daquele aleijado que ficava sentado ali no tanque, esperando que as águas se movessem, para que ele pudesse, quem sabe, ser curado ao movimento das águas, porque tinha ali um folclore dizendo que o anjo passava, mexia nas águas, e quem chegasse primeiro era curado. Só que eu quero pensar em algo que dificilmente a gente pensa. Aquele tanque, ele não era um tanque de águas naturais.
foi um tanque construído pelos romanos para servir ali de fornecimento de água no meio urbano, e ele era alimentado por aquedutos, né? Então a água vinha por uns dutos, caía ali, e era uma água meio que parada, porque ela só transbordava, mas a água que ficava no fundo era mais ou menos a mesma água. Então não podemos dizer que era uma água tão boa assim. Só que por conta desse folclore que se criou em torno desse poço, de que ali o anjo passava e curava, o texto diz que ficava em volta desse poço muitos enfermos, muitos doentes, esperando esse mover de águas para ser curado. Meus amados, eu quero que vocês imaginem a cena. Imagina a cena. Um ambiente urbano, uma água semi-parada, um monte de doentes sentado em volta disso. Acredito que um lugar com sombra, né, porque ele ficava bem no centro ali da cidade. Não era um lugar limpo, era um lugar insalubre, era um lugar sujo, era um lugar que você frequentava se você tivesse obrigação de ir ali, se você não tivesse outra alternativa. Não era um lugar bom. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, dependendo do hospital, você quer entrar de olho fechado, porque você não suporta o que você vê. Um doente caído aqui, um outro doente caído ali, ainda mais toda a deficiência que nós sabemos que nós temos no nosso país em relação à saúde. Agora imagina, há 2000 anos atrás, com toda a falta de tecnologia, aqueles doentes ali, aquela água semi-parada. Era um lugar, meus amigos, que nenhum governante passava ali, não. Rei, então? O que um rei ia fazer num lugar desse? Sacerdote? Sacerdote judeu, que tinha mania de limpeza, né? Porque a lei judaica ela tem vários mandamentos em relação à higiene, à limpeza. Sacerdote também não passava ali. Era um lugar de gente doente, de gente necessitada. Não era um lugar legal. Mas Jesus habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Jesus não veio para rei. Jesus não veio para governante. Jesus não veio para habitar castelo. Jesus não veio para habitar entre os ricos e poderosos. Jesus veio habitar entre os necessitados. Então, mesmo que naquele lugar ali não passasse nenhum governante, Jesus estava ali. Ah, não passava nenhum rei. Jesus estava ali. Não passava ninguém rico e importante. Jesus estava ali. Porque quando ele deixou a sua glória e veio cumprir o seu chamado aqui, nascer, viver e cumprir a sua missão na terra, ele veio habitar entre nós. E a habitação dele demonstra uma coisa para nós muito importante, que tem que encher o meu coração, encher o seu coração de alegria e de certeza. Porque quando nós olhamos essa humildade de Jesus de se fazer homem, habitar entre nós, entre os necessitados, muitas vezes ele era criticado e ele teve inclusive que responder: olha, eu não vim para quem está de boa, eu não vim para quem está são, eu vim justamente para quem precisa, para quem está doente. Então, quando nós olhamos para a atitude de Cristo, nós só podemos traduzir dizendo que Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Então, esse Jesus do Natal, ele não é um menino deitado num berço cheio de palha. Esse Jesus do Natal, ele não é um menino cercado de boizinho, de vaquinha, de cordeirinho. Esse Jesus do Natal é o Messias prometido, que habitou entre nós e se importou com o mais pequeno dos homens. Esse é o Jesus do Natal. Uma das coisas que nos constrange em Deus é porque Ele não tem um relacionamento coletivo com a gente. O relacionamento de Deus com o ser humano, ele é individual. Então, Ele não se relaciona com a igreja, com a segunda igreja. Não, Ele se relaciona com o Eduardo,
ele se relaciona com o Ricardo, ele se relaciona com a Aparecida, ele se relaciona com cada um de nós individualmente. E para ele, aquele problema que você tem lá e que você às vezes nem quer verbalizar, porque vai que as pessoas interpretam que não é tanto problema assim, para Deus ele se incomoda, porque ele se compadece de nós, né? Então esse Jesus que veio, ele veio em amor. E esse mesmo Jesus que nasceu, que veio, ele vai voltar um dia. E quando ele voltar novamente, ele vai voltar em amor, porque ele virá para salvar a sua igreja. Amém? Ele virá para salvar a sua igreja. Então esse Jesus do Natal, ele é muito mais do que um bebezinho. Ele é o nosso Salvador. Ele habitou entre nós para cumprir a promessa de Deus. E essa promessa é de nos levar para morar juntamente com Ele, novamente em comunhão total e verdadeira com Deus. E uma coisa muito importante sobre isso é que nós precisamos entender para que nós, para sermos nós alvo desse plano de resgate do Senhor, a gente precisa entender que as nossas obras não importam, aquilo que a gente faz não importa. Deus não vai fazer algo por nós por dó, nem pelo que a gente fez, nem pelo que a gente é. Ele só faz porque Ele tem graça, Ele tem amor, Ele deseja nos salvar. Ele é o único caminho, Ele é a porta. E era necessário isso. A gente tem uma figura no sistema político brasileiro, que é a figura da intervenção. Aconteceu no Rio de Janeiro, recentemente. O que é a intervenção? A intervenção é quando o governo federal percebe que uma cidade ou um estado, ele perdeu totalmente a condição de se autogovernar. Aí precisa haver uma intervenção. A gente tem essa figura no sistema político brasileiro. Então, o que é a intervenção? É quando faliu tudo. Quando está tudo bagunçado, quando não tem jeito, quando não se consegue, quando a cidade por ela mesma não consegue voltar a uma situação normal, aí acontece uma intervenção. E essa figura pode ser usada para o nascimento de Cristo. A nossa situação como pecadores, a nossa situação como seres afastados de Deus, a nossa situação como seres humanos totalmente apáticos à graça de Deus. Essa situação tão terrível, ela se tornou um problema tão grande que o ser humano, por si, ele não consegue resolver. Então, o nascimento de Cristo foi a intervenção de Deus, dizendo, olha, eu sei que por vocês mesmos vocês vão ficar caídos e serão condenados eternamente, mas eu vou intervir. Eu vou dar uma solução para isso daí. Então, o próprio Deus, que foi ofendido pelos nossos pecados, Ele mesmo manda Jesus como resgate, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua graça. E essa graça, Ele é cheio de graça e de verdade. Uma coisa interessante sobre Jesus é que quando ele veio, ele mostrou para nós que Deus, ele não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. Deus, ele não é um homem de barba branca, sentado lá no alto, observando, distante, apático, aquilo que a sua criação faz. Não, Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que deseja ter relacionamento com o ser humano. Então, ele se torna próximo. Quando Jesus ele vem, habita entre nós, ele começa a se relacionar com o ser humano. E essa relação de Jesus com o ser humano vai nos demonstrar uma coisa muito interessante. Jesus ele começa, sem distinção de pessoas, levar a sua mensagem de salvação. E ele aceita o homem, aceita a mulher, aceita o rico, aceita o pobre, aceita a criança, aceita
o velho, aceita quem tem destaque, aceita o marginalizado. Ele aceita todos com uma única condição. Uma única condição. Como Deus é um Deus de relacionamento, Ele espera de nós um coração quebrantado que reconheça que nós precisamos dele. Eu queria te fazer uma pergunta e você responde só para você. Como é que está essa relação sua de reconhecimento de que você verdadeiramente precisa de Deus? Como é que está essa relação de você entender que você pode algumas coisas, você consegue algumas coisas, Deus te capacitou para algumas coisas, mas no final das contas, nós precisamos de Deus para viver nessa terra e muito mais, para sermos salvos no último dia. Como é que está isso? Quando a gente diz que Deus através de Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, a gente chega de novo nessa coisa da trindade, que pouca gente entende isso aqui, né? E não é hoje que a gente vai explicar. Mas Deus Pai, Ele é como Deus por nós, né? Ele é Deus de todos nós, Ele é Deus para com toda a humanidade. Jesus Cristo, Ele é Deus conosco, Ele é Deus perto, Ele é o Deus que veio, é o Deus que habitou entre nós. E o próprio Jesus Cristo, Ele prometeu o Espírito Santo, que é Deus em nós. Então, como que está o Espírito Santo tocando no teu coração num dia como hoje? Dizendo para você, olha, a vinda de Jesus foi muito importante, você precisa se quebrantar todo dia em reconhecimento a essa vinda, a esse sacrifício, a essa dádiva de Deus, né? Deus, Ele não se agrada de ver a sua criação longe dele, Ele quer a criação perto, ali com Ele, né? Então, Deus tem esse relacionamento, né, com a sua criação. E nós precisamos nos posicionar. Não queremos estar distantes de Deus, mas nós precisamos estar perto. O melhor exemplo que eu tenho para falar de relacionamento, de intimidade, coisa verdadeira, é a família. Nós temos aqui várias famílias hoje, né? Várias. E família é interessante, né? Você tem um núcleo familiar, marido, mulher, os filhos. E aí você tem uma família mais ampliada, né? Que aí você tem o avô, a avó, o tio, o primo, né? E quando você coloca essa turma toda dentro da mesma casa, os relacionamentos eles vão se tornando verdadeiros, né? Porque eu consigo fazer pose na frente do Valdeir, que eu vejo 2 vezes por ano. Mas eu não consigo fazer pose na frente da minha esposa, que me vê todo dia. E às vezes em situação constrangedora. A família é um lugar onde a gente percebe as relações de intimidade mais afloradas. E essa expressão de que Jesus, quando Ele veio, Ele habitou entre nós, ela é muito importante, porque é nesse sentido mesmo, Ele veio para a nossa intimidade. Então, sabe aquela coisa que você só compartilha com quem é bem íntimo dentro da tua casa? Então, Jesus quer compartilhar com você. Sabe aquela situação que, às vezes, a gente nem verbaliza porque a gente tem vergonha de pedir uma oração por determinada coisa? Então, Jesus quer dividir esse fardo com você, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E para terminar, eu preciso ler o finalzinho do versículo com vocês, que diz assim: glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente sabe que o Natal não é o dia do Papai Noel, né? A gente sabe, espero. A gente sabe que o Natal não é o dia em que você ganha um tênis que estoura no primeiro dia, né, Eliel? Nós, como cristãos, sabemos que o Natal
ele é a representação máxima da graça de Deus. E a graça de Deus, ela nos constrange, né? Porque ela não tem a ver com o nosso merecimento, ela tem a ver única e exclusivamente com o desejo de Deus de nos agraciar. Inclusive com a chuva. Só que Jesus, ele é cheio de graça, mas ele também é cheio de verdade. E é sobre a verdade de Cristo que eu quero concluir a mensagem dessa noite. O Jesus que nasceu, ele é verdadeiramente o fruto da promessa de Deus para resgatar o homem. O Jesus que nasceu, ele é verdadeiramente capaz de curar as nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. O Jesus que nasceu, ele é verdadeiramente o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Jesus que nasceu, ele é verdadeiramente a luz que ilumina o nosso caminho em direção a Deus. Só que o Jesus que nasceu voltará. E a volta dele é a grande verdade que tem que nos incomodar também. Então, o Jesus que voltará, ele é verdadeiramente a única resposta, a única solução, o único caminho e a única alternativa para quem tem esperança de vida eterna. Então, aquele bebezinho que nasceu lá na manjedoura, cercado de boizinho, de vaquinha, porque não tinha outro lugar para eles ficarem. Aquele menino não se resume a um bebê deitado numa manjedoura. O Natal é, acima de tudo, a representação do desejo de Deus de salvar a humanidade. Nesse momento, eu queria que você abaixasse